O Porto do Rio de Janeiro traz um desafio interessante para esse projeto de final de ano da 3004. É um tema super contemporâneo, né? Um espaço da cidade que vem sofrendo grandes transformações por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e, portanto, um tema que tem aparecido muito na mídia, tem sido muito abordado. E o grande desafio de um tema como esse é buscar uma originalidade no trabalho, buscar uma criatividade no trabalho. O que a gente queria avaliar da capacidade dos nossos estudantes, depois de vivenciarem 3 anos conosco, é como é que eles iam abordar esse tema em seus diferentes aspectos, suas diferentes abordagens, né, que eles pensaram, em um produto digital construído a partir de diferentes narrativas digitais. Entender como é que é feito esse processo de roteirização, né, para uma mídia digital, produção e finalização desse conteúdo. É um processo rico e chega à etapa também de execução, ou seja, você pega uma plataforma e experimenta como esse processo vai resultar. Bem, na minha disciplina eu fiquei responsável pela parte introdutória do projeto. Eu digo isso falando, na verdade a gente parte de um tema que é muito abrangente, que é a Zona Portuária do Rio. Então eles escolheram subtemas e em cima desses subtemas foi feito um trabalho de pesquisa. Em Oficina Integrada, que é a minha disciplina no 3º ano, a proposta foi desenvolver 10 mini documentários de 3 a 5 minutos sobre a região portuária, né? Uma proposta de trabalhar com documentário era justamente da gente pensar uma forma, né, audiovisual de trabalhar com esses temas. E uma forma também mais que se aproximasse mais de uma maneira mais interessante, mais artística do que simplesmente fazendo reportagens sobre a zona portuária. Eu fiquei responsável pela parte de desenvolvimento de artigos de opinião e contos relacionados a esse projeto do Porto. Meu principal objetivo e desafio era primeiro fazer com que essa manufatura dos artigos fosse algo interessante e não algo chato e nem mesmo difícil. Afinal de contas, só bastava dar uma opinião e relacionar de alguma forma esse projeto e tudo que ele poderia trazer para a cidade com uma escrita. Poderia ser leve, não precisava ser pesada. A disciplina Interfaces Multimídia tem como objetivo principal mapear os conteúdos que foram desenvolvidos para uma plataforma digital, no caso um website, e estruturar e produzir esses conteúdos de maneira que eles possam ser organizados e apresentados. Num segundo momento, partimos para a etapa de produção, né? Quais seriam os entrevistados para cada subtema? Esses temas foram propostos pela professora Andréia, a disciplina dela, e a gente trabalhou muito em conjunto. Então a Andréia propôs os temas, fez a parte de pesquisa, desenvolveu os roteiros com eles, e comigo ficou a parte da produção, de procurar os personagens, ver quem ia ser entrevistado, fazer um pouquinho de trabalho de campo, ir a campo para filmar, gravar, depois, posteriormente, né, a edição. Em relação à escrita desses trabalhos, eu me preocupei principalmente em deixar eles à vontade para tentar praticar essa escrita deles. Acho que o principal foco foi estar municiando esse percurso deles com um repertório adicional. Bom, nós começamos a organizar esse conteúdo de maneira, junto com os alunos que se dividiram em grupos, e nós trabalhamos com conteúdos desenvolvidos, como já disse, em outras disciplinas. Primeiramente, estruturando, não é, de maneira como roteirizar essas informações, de maneira que elas ficassem acessíveis, claras e objetivas para futuramente serem colocadas na plataforma final. E depois o planejamento estrutural gráfico, que você começa a propor modelos gráficos baseados em soluções já existentes ou criando algumas soluções novas para que o público, o usuário, acesse com mais facilidade essa plataforma que é o portal. O papel da MIDEA nesse projeto foi viabilizando a produção das imagens e edição desse material. E a avaliação que eu faço disso é algo muito positivo, porque os meninos acabam tendo contato, né, com a produção técnica
e com a experiência de produzir esse material, de editar, de roteirizar esse material, de trazer para a edição o que estava no roteiro, tudo isso é um exercício difícil. Então todo esse material que foi produzido nas outras disciplinas veio para o projeto final no sentido de organizar, né, de montar uma apresentação, de montar um projeto escrito que desse conta de toda essa ideia dos alunos e professores, de pensar um projeto em diferentes mídias, numa linguagem transmídia, a partir do tema do Porto do Rio de Janeiro. Só que não ficou só nesse o trabalho, né? O trabalho andou mais, né? Foi encomendado a essa turma o quê? Vamos agora pensar esse projeto como um produto de uma verdadeira indústria criativa, que cada vez mais está se expandindo no mercado, que cada vez mais está crescendo, que é o grande, digamos assim, a grande sacada hoje em dia da indústria econômica do Brasil e de qualquer lugar do mundo. Na divisão das turmas não teve um editor, muitos dos alunos passaram pela ilha de edição, passaram pela experiência de roteirizar e editar esse material, entrar em contato com o software de edição Final Cut da Apple, que é o software que nós usamos aqui, e isso foi muito importante. E a avaliação que eu faço de tudo isso é uma avaliação muito positiva, que é eles entrarem em contato com esse material e viverem essa experiência de mercado mesmo, desse profissional que não é só roteirista, que é também editor, que é também produtor. O grande barato disso tudo, que estava por trás disso tudo, é eles entenderem que numa indústria criativa, você depende de profissionais altamente qualificados. Você depende de criatividade, depende de profissionais bem, né, como eu falei, bem capacitados, depende de equipamentos, né, os mais sofisticados possíveis, os mais modernos, mas depende fundamentalmente de um trabalho colaborativo. E que trouxessem um formato diferente, né? Que trouxessem um formato que pudesse passar por diversas narrativas, mas que ao mesmo tempo fosse original. Esse foi o grande desafio e era isso que a gente esperava desse grupo. Mas eu acho que o resultado final é um resultado positivo, mais positivo do que negativo. Tem a parte negativa de tudo aquilo que a gente espera, as expectativas que a gente coloca no processo de trabalho e que acabam não sendo totalmente preenchidas, mas também tem a parte positiva de que eu acho que todo mundo aprendeu muito nesse processo. Eu aprendi muito, acho que todos os professores aprenderam muito, os alunos também. Pensar esse tema em diferentes formatos digitais, em diferentes formatos de narrativas digitais, eu acho que foi conquistado pelos meninos, acho que foi vencido pelos meninos, que foram muito criativos, né? Claro, com a ajuda da equipe, pensaram produtos bacanas, vivenciaram o processo de construção de ideias interessantes. O projeto do Porto é um projeto muito amplo e foi muito especial poder ajudar eles a pensar tanto nas questões de logística da cidade, mas também nos aspectos históricos que envolviam fatos marcantes da nossa cidade, e foi muito legal. Concluindo, a gente percebe que se houvesse a possibilidade de refazer o projeto, eles conseguiriam um aproveitamento muito maior, né? E isso é inerente a qualquer projeto experimental. Bom, diante disso, a grande riqueza desse processo é realmente a construção do projeto, né? E suas diferentes fases, enfim. Acho que isso foi um grande exercício para a turma e a gente pode avaliar que o grupo conseguiu concluir o desafio com qualidade. Está aí o resultado deles e eu acho que a gente só tem que comemorar, tanto os professores quanto alunos, por ter feito um exercício, que não deixa de ser um exercício, mas um exercício que solidifica algumas questões, né, traz à tona algumas problemáticas que em seguir na carreira vai constatar isso no dia a dia, mas que ficam, né, que fazem um diferencial hoje e amanhã. Foi um belo trabalho, um belo desafio para essa turma. Colocaria essa observação em relação às responsabilidades, né? Mas eu acho que o grupo está de parabéns.